Bem, meus irmãos, então vamos começar o nosso encontro de oração. Vamos começar orando, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Pedir para a missionária Renata orar por nós, agradecendo. Obrigado. Querido e bondoso Deus, nós te rendemos graças, Senhor, porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus que nos visita nas nossas dores, nas nossas dificuldades, um Deus que está conosco sempre, nos ajudando, nos auxiliando e nos levando para o caminho da salvação. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor tem providenciado salvação, o Senhor tem providenciado, Deus, tantas coisas boas nas nossas vidas, nas nossas famílias. Agradecemos por tua provisão, agradecemos porque tudo que é bom, tudo que é agradável vem do Senhor e nós podemos sentir a tua presença em nossas vidas, Deus. Abençoe, meu Pai, as nossas famílias, as nossas casas, os nossos amigos que estão longe de ti, pessoas que um dia te conheceram e que agora estão longe, que o Senhor possa alcançar essas pessoas, que o Senhor possa abençoar os nossos corações, que os nossos lábios, Deus, estejam sempre prontos para falar do teu amor e falar das tuas ricas misericórdias, Deus. Perdoe os nossos pecados, Pai, limpa o nosso coração, Deus, que possamos sempre estar na Tua presença, buscando a Tua presença, ó Pai, olhando para o Senhor, Deus, e querendo realmente viver em retidão. Senhor, que esse tempo que nós vamos passar aqui, que seja tempo, Pai, de aprendizado, de crescimento na Tua palavra, que possamos nos demorar, Deus, na Tua presença. Não nos faça sentir, ó Pai, querer sair daqui rápido, Senhor, mas que a Tua vontade seja feita em nossas vidas e que nós possamos, sim, Deus, nos derramarmos diante do Senhor, buscando, Pai, a Tua vontade em nossas vidas. Amém. Alcança, Deus, os nossos desejos mais profundos do nosso coração, Senhor. Amém. Nós estamos aqui com o nosso coração aberto, Pai, para que o Senhor faça em nós, faça mudança em nós, aquilo que nós necessitamos mudar, Senhor. E que possamos olhar para os nossos irmãos e nos compadecer também das fragilidades deles, ó Pai, das dificuldades que eles sentem, Deus. Que possamos ser auxílio, que possamos ser irmãos de fato. Amém. Pedimos para que o Senhor nos ajude nas nossas fraquezas. É em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Obrigado. Você que nos acompanha de casa, pela internet, que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Que a presença de Deus também seja rica no seu lar, no seu coração. Lembramos sempre que a nossa igreja está de portas abertas para receber você e os seus. Vocês são bem-vindos sempre. Então, antes de nós orarmos, nós vamos meditar, refletir sobre esse tema da oração, lá em Colossenses, no capítulo 4. Colossenses, capítulo 4, do versículo 2 ao versículo 6. Diz assim esse texto: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então, nessas recomendações finais, aqui da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, Paulo já estava algemado, num calabouço, e precisando de ajuda. Depois ele vai terminar aqui, né, na sua saudação, dizendo sobre o quanto ele tem sido apoiado por alguns, né, tem sido visitado, né, por outros. Mas ele estava lá naquele calabouço, preso, mas conforme ele mesmo sempre falou, mesmo enquanto estava preso, a palavra de Deus não. Mas a palavra de Deus jamais, né, está encarcerada. E ele coloca no mesmo contexto,
para nós essa oração perseverante, a vigilância com ações de graças, aquele rogar, né, aquela súplica para que Deus abra a porta, para que todos, né, Paulo e os seus companheiros possam falar de Cristo às pessoas, e fala como nós que estamos convivendo, né, já que ele não tinha mais até aqui essa oportunidade, como nós os que estamos livres, né, livres, devemos nos portar para com os de fora, porque a oração também, né, a primeira coisa que nós podemos notar aqui, que a oração também é, além de ser um bálsamo para a nossa alma, né, além de ser o que acalma o nosso coração, além de ser aquele contato direto com Deus que nos transforma, que muda realidades na nossa vida, a oração também é uma responsabilidade do cristão para com o de fora. Nós devemos sempre orar pelos que estão fora do aprisco de Cristo, né? Os de fora, que Paulo diz aqui, são aquelas ovelhinhas desgarradas, são aquelas ovelhinhas que estão por aí e precisam do cuidado e do amor do Mestre. Então, orar por eles. Essa oração deve ser perseverante, essa oração deve ser constante, né? Vigiando com ações de graças, aqui na segunda parte do versículo 2, isso é o testemunho do cristão. É o testemunho cristão pleno. É quando a sua vida fala. Quando o crente ele vigia com oração perseverante e é grato. Quem não gosta de conviver com uma pessoa assim? Com uma pessoa grata, com uma pessoa que cuida das suas atitudes, uma pessoa que está o tempo todo, aquele constante alerta do Espírito Santo, disponível para fazer o bem. Pessoas gratas são pessoas maravilhosas de se conviver com elas. E pessoas que vigiam e estão constantemente perseverando na oração, são assim. E nós temos esse compromisso também de orar pelos que são de fora. Pedir a Deus para que seja aberta a porta, para que aqueles que estão ao lado de fora do aprisco ouçam essa palavra. Agora, tão importante quanto a oração é a forma como nós, né, enfim, nos comportamos e falamos. Isso é muito importante na nossa responsabilidade para com os não cristãos. Quando nós temos uma atitude reprovada, quando nós não nos portamos com sabedoria, para com os que são de fora, aqui no versículo 5 ele diz: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. Essas oportunidades, muitas delas, nós sequer percebemos que elas existem, por causa da dureza do nosso coração. Mas quando nós nos portamos com sabedoria, quando a nossa vida, ela demonstra, né, quando nossas atitudes são atitudes sábias, com sabedoria de Deus, então nós já temos aqui uma primeira oportunidade, né, e porta aberta para que o não cristão enxergue algo diferente, algo que não é o padrão do mundo, né? O cristão deve tomar cuidado da forma como vive no seu trabalho, como vive na sua escola, em casa, como se porta com os vizinhos, porque o tempo todo o cristão ele está sendo observado, ele está sendo visto. O cristão está numa vitrine, e esse vidro é um cristal bem frágil. Muitas pessoas elas vão esperar uma oportunidade, né, para que essa vitrine frágil, né, seja estilhaçada. Muitas das pessoas elas esperam uma oportunidade de jogar uma pedra nessa vitrine de cristal, né, que é o cristão, para poder pegar ele num deslize, né? E é comum, não é incomum, é muito comum nós percebermos esse tipo de
pessoas à nossa volta. Portanto, nós devemos vigiar, uma vigilância constante com ações de graças e nos portar com sabedoria para com os que são de fora. Fazendo isso, nós vamos aproveitar as oportunidades. Algumas coisas que nós fazemos, elas, de repente, até não são pecado. Talvez não sejam pecado em si. E o próprio apóstolo Paulo, na teologia dele, isso está muito presente. E ele fala, a sua consciência é forte, você não peca, mas a consciência do outro que é fraca, por causa da sua consciência forte, a dele tropeça. Então, para que você não peque contra o seu irmão, pecando contra o seu irmão, você vai estar pecando contra Deus, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, essa sabedoria está presente na vida do cristão. Vivendo assim, nós vamos aproveitar as oportunidades. Vivendo assim, nós vamos testemunhar Cristo com a nossa vida. Sendo honestos, justos, trabalhadores, fazendo o que é correto, estendendo a mão ao que precisa, tratando bem a nossa família, tratando com amor nossas esposas, nossos maridos, cuidando dos nossos filhos como nossas ovelhinhas preferidas. Nós estaremos dando bom testemunho, nos comportando bem, com sabedoria para com os que são de fora e aproveitando essas oportunidades. Quando o cristão vive assim, quando uma família se dedica a viver sabiamente e existe a sabedoria de Deus dentro do lar, é muito comum, um vizinho, alguém de fora, algum amigo, dizer assim, olha, poxa vida, vocês são diferentes. O que vocês têm de diferente? Que na casa de vocês não tem gritaria. Na casa de vocês as coisas são diferentes. Nenhum lar é perfeito, todos nós somos pecadores, mas nós temos de ter esse alvo. Orar sim, pedindo a Deus essa sabedoria para que possamos aproveitar as oportunidades. Porque é um grande desperdício quando nós, como cristãos, de fato somos, contudo, o nosso comportamento não reflete a sabedoria de Deus, aí o outro, o de fora, olha e fala assim, para ser crente, eles gostam de usar essa palavra, Para ser crente que nem esse daí, eu prefiro continuar do jeito que eu estou aqui mesmo. Que tristeza, desperdício de uma oportunidade, porque ele estava olhando. Estava olhando. Nós estamos sendo o tempo todo observados. E por último, ele vai falar aqui sobre a palavra. Ela é muito importante. Então, é importante orarmos pelos de fora, uma oração perseverante. É importante nos comportarmos com sabedoria. Fazendo isso, nós aproveitaremos oportunidades que nem sequer percebíamos que estavam ao nosso redor. E falar também. Agora, é muito comum, e hoje nós vivemos dias em que os cristãos eles estão muito azedos. Azedou muito. Então, você vê os discursos, são discursos inflamados. Alguns deles com segundas intenções, propósitos egoístas e pessoais dos líderes, que estão aí na mídia e falando para a multidão, mas há uma animosidade no falar. Sempre que alguém fala, e sobre o pecado e o pecador mesmo, Paulo está falando sobre os que são de fora aqui. A forma como nós falamos com o pecador sobre o pecado, no final das contas. Ao invés de apresentar isso daqui, que está no versículo 6, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Parece que o que nós apresentamos é um jiló bem amargo, Uma pimenta, eu gosto de jiló, fazer bem feitinho ali com arrozinho, feijão, ovinho frito, para mim tá bom, já não precisa mais nada. Mas, em vez de ser aquele temperado com sal agradável, tá mais para um boldão bem amargo, E a gente não pode ser assim, porque se nós agirmos assim, nós não vamos saber como
como nós devemos responder a cada um. Isso é interessante o que ele diz. Porque às vezes é preciso engrossar um pouco, mas jamais deixar de ter amor no falar também. Não é? Paulo fala que nós devemos sempre dizer a verdade em amor. Então, às vezes nós precisamos dar uma engrossada? Sim, precisamos, mas isso não significa que nós não vamos ter amor. E que a palavra que nós dissermos não será essa palavra agradável, temperada. Né? Por que é tão importante o cristão se dedicar à palavra? A oração é um cuidado espiritual para com os de fora, a oração da igreja. O testemunho da igreja é um cuidado para com os de fora, é espiritual, faz diferença. Agora, as palavras também são espirituais. Também são. Como que Deus manifestou o seu cuidado espiritual para conosco? Através da sua palavra. Nos deu a sua palavra. E como a Bíblia diz, né, que o amor se manifestou entre nós, o verbo, a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, da mesma forma, a palavra continua habitando em nós, porque Ele disse que faria isso, através do seu Espírito. E Ele nos enche com essa palavra, para que possamos entregar sempre, Ele diz, a vossa palavra seja sempre agradável. Então isso não significa que nós seremos coniventes, né? Que nós vamos negociar o Evangelho, que nós vamos abrir mão, né, da disciplina do Senhor, que é real, que existe e é bênção. Né? Quando nós vivemos debaixo da disciplina do Senhor, nós vivemos bem, felizes, nós não vamos abrir mão da boa ética e nova moral que o reino de Deus nos traz, faz parte. Então nós não vamos abrir mão de nada disso. Mas o que nós dissermos será sempre agradável, temperada com sal, para que nós saibamos responder cada um. Se nós tratarmos as pessoas na base do casco, como diz a minha avó, né? Base do casco, coice. Nós vamos medir todos, né? Pela mesma medida e jamais vamos conseguir perceber aquela pessoa que se dobra, que se curva por uma palavra branda, que é maravilhosa e que é preciosa. Né? Uma palavra de moderação, uma palavra branda, que acalma o coração, que traz paz, a shalom de Deus vem através do verbo, que é Cristo, habitando em nós. E Jesus fala, né, que a nossa boca fala do que está cheio o nosso coração. Que coisa maravilhosa é um coração em paz, moderado, que fala assim. A palavra de Deus, que expressa assim o reino de Deus. Aquele discurso inflamado, isso tem o seu lugar, é importante, né? Aquela engrossada, às vezes é importante, precisa, mas tem de ser sempre agradável, temperada com sal. Porque a Bíblia diz, é nossa responsabilidade para com o não crente também, saber como a gente deve responder a cada um. Então a gente parte sempre da moderação e da paz, porque nós somos filhos da paz e da moderação. O Espírito Santo que habita em nós é o Espírito Santo que acalma a tempestade, mostrando que Ele é Deus. Não o que manda a saraiva de fogo sobre a vila dos samaritanos. O Espírito Santo que habita em nós é espírito de moderação e de paz. Então nós devemos medir as pessoas sempre pela graça. Se tivermos que engrossar, vamos engrossar depois. Nós vamos saber como responder a cada um, se nós tivermos as nossas palavras temperadas, com esse sal. Né? Com certeza Paulo estava fazendo alusão aqui ao texto, quando Jesus fala que nós somos sal e luz. Né? O sal que dá sabor e preserva. Né? Já pensou em quantas vidas são preservadas pela pregação do Evangelho? Quantas vidas são conservadas? Vidas que já estavam se perdendo. Vidas que já estavam indo direto para o abismo. São conservadas, preservadas.
pela boa pregação do Evangelho. Olha, eu digo para você que, às vezes, uma pessoa num processo de conversão, conhecendo a graça de Cristo, pela pregação da paz e do Evangelho do Reino, mesmo nesse processo ela começa a abandonar velhos costumes, ela começa a deixar o velho homem aos poucos, e isso já vai fazendo efeito na vida dela. Mesmo uma pessoa que ainda não confessa Cristo como seu Salvador, mas ela está ouvindo o Evangelho, essa palavra já começa a fazer efeito nela. E ela começa a colher frutos. Isso é claríssimo, nós vemos, né? Na vida de alguém. E essa palavra vai santificando de fato, preservando, né, a todos nós. Então, vamos nos lembrar dessas responsabilidades para com os não cristãos que nós temos. São responsabilidades espirituais também, né, que se manifestam aqui. Então, oração perseverante, vigilância com gratidão, súplica, né, para que o Evangelho seja pregado. Nós também devemos nos portar com sabedoria, dando um bom testemunho para com os que são de fora. Eles precisam nos ver e desejar viver a vida que nós vivemos. Porque a vida que nós vivemos para Cristo. Não vivemos mais para nós. Isso também é teologia paulina. E é a palavra que nós falamos, né? O que nós dizemos, como nós falamos, para quem, de que forma, né? Às vezes o não cristão blasfemo, o não cristão que só sabe amaldiçoar, né? E amaldiçoa o país, e amaldiçoa os seus governantes, e amaldiçoa seus próprios filhos, não é verdade? Moleque burro, né? Eu já ouvi. Às vezes vem nós, né, fala assim, não, olha só, não, filho, ao invés de você amaldiçoar, porque você não abençoa, é o seu país, é o país que você vive, né? Não é desse chão aqui que você colhe o que você come, é desse chão aqui que Deus te dá a provisão, que te alimenta, que te sustenta, né? Ou não fala assim com seu filho, né? É seu sangue. É a sua herança. Então, a palavra de moderação, sempre presente, vai ajudando, vai moldando, né? Às vezes a pessoa não está aberta para ouvir o papo de igreja, né? Entre aspas, falando, não quero esse papo de igreja. Mas ela quer conversar sobre família, sobre amizade, sobre o país, sobre política, sobre futebol, sobre Fórmula 1, seja lá o que for, o cristão tem sempre uma palavra temperada. Todas essas áreas, qualquer área da vida, o cristão tem o que dizer. E o de fora vai vendo o Evangelho na vida do cristão também através das suas palavras, né? Que Deus nos ajude então a vivermos assim e nos lembremos. Isso é um exercício espiritual. Então, se nós não nos esforçarmos, como Jesus disse, né? Com muito esforço que alguém entra pela porta estreita, com muito esforço que alguém caminha pelo caminho estreito. Então, se nós não nos esforçarmos para orar, se nós não nos esforçarmos para nos portar com sabedoria, e se nós não nos esforçarmos para ter uma palavra agradável e evangélica nos lábios, por natureza, naturalmente não vai acontecer, não é? Não vai acontecer naturalmente, porque nós somos pecadores, carentes de Deus, e se nós deixarmos a nossa natureza humana nos levar, nada disso vai acontecer, né? Então, que o Senhor nos ajude, que o Espírito Santo gere em nós esse desejo, né, prático que temos. Nós vamos orar, nós viemos aqui para orar. Então, nós vamos orar a Deus primeiro pela nossa igreja, pelas famílias da nossa igreja, rogar a Deus por cada pai de família, por cada rainha do lar que está precisando de um emprego, por cada lar que tem um enfermo, por cada lar que tem um enlutado, orar a Deus pela liderança da nossa igreja, pedir que o Senhor faça de nós um farol brilhando bem forte aqui nesse bairro, nessa região, nessa cidade, para que mais pessoas encontrem graça através das nossas vidas, né? Porque nós somos a igreja e nos reunimos aqui nessa comunidade. Então, vamos orar pela nossa igreja, também pelos nossos missionários, pelos nossos trabalhos, pelos nossos planos,
Vamos pedir a Deus que nos abençoe. A gente vai orar 1 ou 2 minutinhos em silêncio e depois o Charlie vai orar por nós, pela nossa igreja. Pode ser, Charlie, por favor? 2 minutinhos. Amado Deus, eterno Pai, te damos graças a Deus por mais um dia de vida. Te damos graças, Senhor, pelas bênçãos recebidas, pelas orações atendidas. Te agradecemos, ó Deus, em Cristo Jesus, nosso Salvador, por tudo aquilo que o Senhor fez, por tudo aquilo que o Senhor faz, por tudo aquilo que o Senhor fará por nós. Te agradecemos, ó Deus, porque sabemos que, por mais que sejamos pecadores, infiéis, fracos, transgressores, o Senhor insiste em nós, o Senhor não se esquece de nós, o Senhor nos ama, o Senhor nos chama para perto do Senhor, o Senhor nos escuta, o Senhor não nos abandona e sabemos que não estamos ao léu deste mundo, ó Deus, sozinhos, mas sendo cuidados por Ti. Te pedimos a Deus neste momento, pelo nosso país, que o Senhor possa rogar graças a Deus naquele que o Senhor permitir que seja o escolhido, que o Senhor possa colocar em nossos corações a coisa certa na hora da votação e que tudo seja para a honra e glória do Seu nome. Cuide de nós, ó Deus, neste país. Te agradecemos e pedimos a Deus também por todos os nossos familiares, por todos aqueles que estão nos hospitais, por todos aqueles que perderam seus entes queridos, por aqueles que pregam Tua palavra mundo afora, até mesmo nossos inimigos, ó Deus, assim como Cristo nos ensinou. Que o Senhor os mantenha também na Tua graça, Tua proteção, saúde no corpo e no espírito. Perdoa os nossos pecados, te pedimos, ó Deus, especial por aqueles que estão na pauta de oração, pela direção aqui da nossa igreja, por cada um, ó Deus, que tem aqui o seu projeto, que o Senhor abençoe cada um, dê capacidade e abra portas, ó Deus, para que possamos falar de Ti para aqueles que precisam do Senhor. Livra-nos do mal, perdoa os nossos pecados e ao final deste culto de oração, que o Senhor nos leve para nossas casas na Tua proteção. Obrigado mais uma vez por tudo e te pedimos o perdão dos pecados em Cristo Jesus a que oramos. Amém. Nós também temos a oportunidade de orar juntos. É uma grande bênção podermos compartilhar o fardo uns dos outros, como a palavra de Deus nos ensina em Tiago 5. Orarmos pelos outros, confessar uns aos outros. Porque Deus trabalha curando o nosso coração enquanto estamos juntos buscando a sua face. Então vamos nos dividir em duplas ou em trios para termos esse tempo de oração. E depois de uns 10 minutinhos, nós voltamos aqui para encerrar. Pedir para o pastor Fernando encerrar depois para nós com uma oração. Vamos orar, Carlos.
Nós te damos graças, Senhor, porque temos a certeza de que o Senhor nos socorre em todo o tempo. Temos a certeza de que as nossas orações são ouvidas, que o Senhor abre portas para nós vivermos, trabalharmos, para nós levarmos adiante, ó Deus, o nosso chamado, a nossa vocação, para nós podermos granjear o pão de cada dia em cada área que cada um de nós aqui desenvolve, a sua profissão, o seu labor, o seu trabalho. Nós estamos certos, ó Deus, que o Senhor também nos dá palavras boas, temperadas, palavras que ajudam, edificam e encorajam. Assim, ó Deus, que possamos sempre viver dessa maneira, possamos aprender com Jesus, com os apóstolos, com os profetas, a viver dessa maneira, a fazermos diferença nesse mundo onde há tanta confusão, há tanta negatividade, há tanta desconfiança, que nós sejamos um farol para iluminar o caminho das pessoas, espargir luz, ajudar pessoas a encontrarem a Deus e a viverem na presença dEle. Assim, ó Deus, seja com cada um de nós dessa maneira, com as nossas famílias, perdoa os nossos pecados. E nós sabemos que eles estão perdoados, porque nós com arrependimento os confessamos e olhamos para Jesus, no nome de quem nós oramos. Amém. Amém.